galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia e estou com vocês aqui para a gente ver um pouquinho de matemática. Bom, vamos falar hoje a respeito de diferentes significados e representações dos números. O que nós sabemos sobre os números? A gente sabe a respeito dos números naturais, né? Que a nossa base ela é decimal. Aprendemos também sobre os conjuntos naturais, que são o conjunto formado pelos números positivos e inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Também os números inteiros, que contém aí os números, né? Todos os elementos dos números naturais, mais os números negativos. E aí nós temos o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser representados em forma de fração. Ou seja, ele contém o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Depois nós temos o conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser representados em forma de fração, e também os irracionais, certo? Um exemplo de números irracionais, raiz de 2, ou seja, é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica, então ele não é um número racional, porque ele não podemos representá-lo em forma de fração. Mas, iniciando aí, vamos ver os diferentes significados e representações dos números através de algumas atividades. Atividades estas, tá? Que fazem parte aí de algumas avaliações de concursos, de vestibulares e de Enem, mas coisinhas práticas que vocês, prestando atenção aqui, vocês vão desenvolver, ó, com muito sucesso. O número de elementos distintos da sequência 2 elevado à quarta potência, 4 elevado ao quadrado, 4 elevado a menos 2, menos 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado à quarta potência e 2 elevado a menos 4 é... Lembrando, prestem atenção, essa sequência possui 2 elementos distintos. Por que possui 2 elementos distintos? Analisando aí, ó, para resolver corretamente esse tipo de questão, devemos levar em consideração que uma sequência é um conjunto de números dados em certa ordem, sequência, certo? Uma sequência. Os elementos da sequência são formados por potências de 2 ou 4, é o que nós temos aqui, ó. Todos os expoentes aqui, tá? 4, 2, menos 2, 2, 4 e menos 4. Porém, vocês vão perceber que nós temos aqui expoentes positivos e também expoentes negativos. O que a gente faz nesses casos? Bom, números negativos com expoentes pares resultam em números positivos. Aqui está tudo muito fácil, porque todas as vezes que nós temos um número, seja ele positivo ou negativo, elevado a um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo, certo? Mas quando ele é ímpar, nós vamos manter o sinal da base, ou seja, se ele é positivo, ele continua sendo positivo, e se ele é negativo, ele vai ser negativo, tá? Mas e quando nós temos um expoente negativo? Nós vamos fazer com que ele se torne positivo. Para isso, nós vamos fazer o quê? O inverso desta base. O que é inverter a base? Prestem atenção. Nós temos aqui, ó, 2 elevado à quarta potência. Muitas pessoas cometem o seguinte erro, eles pensam que quando eu tenho 2 elevado a determinado expoente, eu tenho que multiplicar a base por esse expoente. Errado. O expoente, ele me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Nesse caso aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, nós temos aqui o resultado 16. 4 elevado ao quadrado, ó, 4 vezes 4, que também é 16. 4 elevado a menos 2. Para que eu transforme isso aqui em número positivo, percebe-se que embaixo do 4 nós temos o denominador 1. Então, quando a gente inverte esta base, a gente vai ter 1/4 elevado ao quadrado. Como 1 permanece sendo 1, né, nós vamos ter que 4 vezes 4 é igual a 16, ou seja, para transformar um expoente negativo em positivo, eu preciso inverter a base. Aí o meu expoente passa a ser positivo, tá? E nós vamos ter a potência aí de forma correta. Agora, quando nós temos uma base, que eu acabei de falar para vocês, negativa, porém o expoente é positivo, o resultado permanece sendo positivo. Porque se eu tenho menos 4 vezes menos 4, percebam que nós temos que fazer um jogo de sinal ali, porque é uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então nós temos aqui, ó, menos com menos
vai dar mais. 4 vezes 4, 16. Menos 2 elevado à quarta potência, vai acontecer a mesma coisa, porque o menos 2 é a nossa base negativa, porém o nosso expoente ele é positivo, ele é par. Se ele é par, o nosso resultado vai ser positivo. E aí nós temos menos 2 elevado a expoente menos 4, que a gente transforma ele em um expoente positivo desde que a gente inverta esta base. Ou seja, nós pegamos ali menos 2 sobre 1 e invertemos, nós vamos ter menos 1 sobre 2, né? Então, vamos fazer o quê? Quando ele se torna positivo, a gente faz o jogo de sinal, porque ele vai ser positivo, né? Vai ser par no caso, e aí então ele vai dar 1/16. Apenas 2 elementos aí no caso são distintos, certo? Número 2. O índice de massa corpórea, que é o IMC, de um indivíduo é obtido dividindo-se o seu peso em quilogramas, tá? Por sua altura em metros ao quadrado. Assim, por exemplo, uma pessoa de 1,67 m e pesando aí 55 quilogramas tem IMC igual a 20,14, já que, gente, ideal isso daqui, né? Pra gente que tá sempre aí brigando com a balança, tentando saber qual é a nossa média, né, normal em termos de massa corpórea, é esse aqui o cálculo que a gente tem que fazer. Ó, IMC é uma razão. O que é uma razão? Razão é fração, tá? Aonde nós vamos ter que fazer o quê? Quociente, razão, vamos dividir isso aqui, o peso, tá? Pela nossa altura elevado ao quadrado. Aqui nós já demos os dados todos, ó, 55 quilogramas. Qual é a altura? 1,67 m, né? Vezes 1,67 m. Por que a gente fez isso aqui? Porque é elevado ao quadrado, tá? Então aí realmente o IMC é de 20,14. Assim, podemos montar um programa que solicite ao utilizador o fornecimento do seu peso em quilogramas e de sua altura em metros, e a partir deles calculem o índice de massa corpórea do utilizador. Ou seja, nós podemos formar aqui uma tabelinha e utilizar isso daqui para poder estar ajudando aí os dados de outras pessoas também, além do nosso próprio. Outro exercício. O índice de massa corpórea, que também é o IMC, de um indivíduo é obtido dividindo-se o seu peso em quilogramas por sua altura, que é o que a gente viu agora há pouco, né? Então, nós temos aqui o 20,14, repetimos ele aqui, ó. Podemos ver o seguinte, utilizando então esta razão, nós podemos ter o IMC de qualquer indivíduo, certo? No Brasil, o sistema de numeração de sapatos, tá? Ou tênis é baseada na fórmula N, que no caso é o número, né, de P, tá? Aonde nós temos 5P mais 28 sobre 4. Tivemos aqui uma razão, ok? Que indica o valor aproximado do número do calçado N em função do comprimento. Veja bem, em centímetros, certo? Do pé de qualquer pessoa. Determine o número do sapato ou tênis que uma pessoa deve comprar se, ao medir o comprimento do pé, obteve letra A, 22,8 centímetros, letra B, 24 centímetros. Primeira coisa, gente, todas as vezes que nós vamos resolver qualquer tipo de atividade, de exercício, devemos observar, ler, reler várias vezes o nosso enunciado. Por quê? A partir do momento que a gente consegue interpretar o enunciado e anotar, colher todos os dados que ele nos traz, podemos ter aí 50% de sucesso garantido na resolução dessa atividade, tá? Então, colhendo os dados aí, olha aqui que nós temos. Vamos lá. Na letra A, então, se ao medir um pé aí ele tem 22,8 centímetros, vamos então jogar isso nesta razão, né? 5P mais 28 dividido por 4. Mas ele já nos disse o número, tá? No caso do pé aí, ó, 22,8, que é igual a 5 vezes 22,8, que é o nosso P, isso daqui é uma função, tá? Ou seja, o número vai o quê? Estar em função dos centímetros, né? Desse pé.
mais 28, isso sobre 4. Foi feito aqui, então, podemos dizer que a gente fez aqui, ó, depois da multiplicação, 5 vezes 22,8 mais 28, a gente pode estar fazendo uma multiplicação em forma de x e vamos ter aí, então, o resultado de 142,4, certo? Tendo assim que uma pessoa que tem um pé com a medida de 22,8 centímetros, o número de calçado dela vai variar entre 35 e 36, já que nós não temos, então, 35,5 como numeração de calçado algum. E para 24 centímetros, vamos fazer a mesma coisa, vamos apenas substituir isso ali, ó. Substituindo, nós vamos ter aqui, então, 5 vezes 24, mais 28, como qualquer outra expressão, nós devemos resolver primeiro a multiplicação, né? Ao resolver a multiplicação, nós vamos somar isso com 28 e dividir por 4. Vamos ter 148, que dividido por 4, a pessoa que tem aí o pé com a medida de 24 centímetros, a numeração do calçado dela é 37, número 37. Fica aí a dica para vocês. Número 5. Gente, eu trouxe para vocês aqui uma expressão numérica, certo? E esta expressão numérica é algo que está assim constantemente em algumas avaliações, como eu disse, de concursos, vestibulares, de Enem, tá? E as pessoas têm uma certa dificuldade na hora de resolver isso aqui. Prestem atenção primeiro no enunciado. Assinale a alternativa que indica corretamente entre quais números inteiros consecutivos está o valor da expressão a seguir. Eu vou aproveitar esse exercício para eu poder falar um pouquinho sobre números consecutivos. Prestem atenção. Quando a gente dá um número para a pessoa assim, qual é o antecessor e o sucessor de 12? Bom, o sucessor vai ser 13, sucede, vem depois. E o antecessor vai ser 11. Mas e aí no caso de álgebra, né? Quando a gente tem um valor desconhecido. Por exemplo, eu falo assim, um número e o seu sucessor é igual a 112. Que número é esse? Para eu poder fazer esse tipo de cálculo, vocês precisam ter a seguinte base. Por que quando eu coloco o número 12, eu tenho o antecessor como 11 e o sucessor como 13? A minha base, a minha referência é um número dado, ou seja, 12, certo? O antecessor vai ser sempre aquele número menos 1. E o sucessor vai ser sempre aquele número mais 1. Então, no caso de um valor desconhecido, um número e o seu antecessor ou o seu sucessor, eu não sei qual é o número, eu posso chamar ele de como eu quiser, né? Eu posso dar qualquer nome para este número. Eu posso chamar ele de X, de Y, de Z, de A, de B ou de C, tá? Mas eu tenho um número. Vamos supor que eu fale para vocês assim, olha, pegue o número X e me falem quem é o antecessor dele. Gente, o antecessor, eu pego a referência, que é o X, né? E eu vou retirar um dele, porque o antecessor é ele menos 1. Então, eu tenho que o antecessor dele vai ser X menos 1, certo? E o sucessor? O sucessor será ele mais 1. Ele quem? O nosso X. Então, nós temos X mais 1, tá? Então, aqui nós estamos falando justamente sobre isso. Números inteiros, consecutivos. Ele já nos falou que é inteiro. Se ele é inteiro, tá? Nós vamos ter aqui, ó, ele vai estar 1 e 2, ele vai estar entre 3 e 4 consecutivos, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 11. Outro detalhe, percebam que a nossa opção de letra E já está descartada automaticamente, porque quando ele fala de consecutivo, ele tem que ter uma sequência, é o que vem logo em seguida, logo posteriormente, né? E no caso do 9 e o 11, já está fora de cogitação, porque logo depois do 9 nós temos o 10 e não o 11, então vamos descartar a letra E. Mas olhem bem, aqui nós temos uma expressão numérica que está envolvendo aí frações, números decimais, né, e potenciação. Para resolver isso aqui, nós temos duas opções. Ou nós vamos transformar tudo que nós temos aqui em números decimais, ou nós vamos transformar tudo que a gente tem aqui em frações.
Eu aqui trouxe essa resolução para vocês em forma de números decimais. Prestem atenção aí. Olha só, o 6/5 que está elevado a menos 1, para que ele se torne positivo, eu preciso inverter esta fração. Ou seja, nós temos lá, ó, 30, que está multiplicando 5/6. O 6, que era nosso numerador, passa a ser denominador, né? E o 5, que era denominador, passou a ser numerador. Aí sim o nosso denominador ficou positivo, ou seja, nós vamos ter 5/6 elevado a 1. 5/6 elevado a 1 é o próprio 5/6, né? Aí nós temos menos 0,4. Percebam que após a vírgula nós temos apenas um número, um algarismo. Então, se eu tenho um algarismo, eu represento ele em forma de número decimal. Ó, eu vou ter então 4/10. No meu denominador, eu vou ter o 1 acompanhado da quantidade de algarismos que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho só um algarismo, eu vou ter somente o 10 ali. Mas e se fosse 0,004? Eu teria 3 algarismos depois da vírgula, então eu teria que ter 3 zeros acompanhando o 1 no meu denominador. Eu teria 4 milésimos, certo? Então, o que vai determinar o meu decimal no denominador? É a quantidade de números que eu tenho após a vírgula no meu número decimal. Por isso, 4/10. Ótimo! Nesta outra fração aqui, nós temos no numerador 1/2, que eu representei aqui como 12/10, porque também após a vírgula nós temos um número decimal, ou seja, 2 12/10. E nós temos 2 elevado a menos 1, que nós precisamos inverter para torná-lo positivo, né? Então, nós temos 1/2, que elevado a 1 vai ser 1/2. E logo embaixo, nós pegamos lá 5 menos 3/7, certo? Então, nós temos lá 13/10, ok? Bom, raiz quadrada de 13. Continuando aqui então, o que a gente tem? Olha só. MMC de 6, nós temos 5/6 menos 4/10. Lembrando aí, gente, podemos resolver de duas formas aqui. Quando nós temos apenas duas frações, no caso da adição e subtração, nós podemos achar o MMC dos denominadores para torná-los iguais, porque é impossível resolver adição e subtração de frações quando os denominadores são diferentes, certo? Mas quando eles são iguais, eu só vou conservar o denominador e fazer a operação com os numeradores. No caso deles serem diferentes aqui, nós achamos o MMC de 6 e 10, tá? Que é 30. Eu pego 30, divido por 6 e multiplico por 5, obtendo assim 25. Ou eu pego 30, né? Divido por 10, que dá 3, vezes 4 ali, que vai dar 12. Certo? Bom, mas e agora? O que acontece aqui? É o seguinte, se vocês não quiserem achar o MMC, pode ser feito o seguinte, multiplica, tá? Você pode multiplicar 6 vezes 10, que no caso ali seria 60, mas aí você teria que fazer uma multiplicação cruzada depois, tá? Do 60 ali, eu teria 60, eu teria que multiplicar os 5, que era numerador vezes o denominador da outra fração, e o 6, que é o denominador de cá vezes o numerador da outra fração. Ia chegar no mesmo resultado? Iria. No final você ia ter que fazer uma simplificação para poder chegar no mesmo resultado aqui, mas o resultado é o mesmo, tá? Após então a gente achar o denominador comum, fizemos o mesmo processo no caso do numerador da segunda fração ali, ó, MMC de 10 e 2, que é 10, eu acho o denominador, eu divido ele pelo denominador da primeira fração e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, eu tenho 10 dividido por 10, que é 1, vezes 12, que é 12. 10 dividido por 2, que é 5, vezes 1 é 5. Embaixo mantive a mesma fração, e aí nós temos aí menos raiz de 13. Bom, vamos lá. Temos aqui o seguinte, ó, 25 menos 12, nós temos 13 sobre 30, tá? 12 menos 5 é 7 sobre 10, que está dividindo a fração 13 sobre 10, menos a raiz de 13. Eu já cortei ali, ó, porque eu posso fazer a simplificação, o corte de 30 com 30, sobrando apenas ali o 13. Então, olha só,
nós temos ali o 13, que vai estar multiplicando, tá? 7 décimos vezes o inverso da segunda fração. Por quê? Nós temos 7 décimos que está dividindo por 13 décimos. Divisão de frações. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então, nós temos 7 décimos vezes 10 trezeavos. Isso menos a raiz de 13. Da mesma forma lá, eu já simplifiquei o 13 lá com o 13 aqui de baixo, numerador com denominador, e multipliquei o 10 com o 10, certo? Mantendo assim, então, 7 menos a raiz de 13. Gente, a raiz de 13, ela não é uma raiz exata, pois ela não tem a raiz exata, a raiz quadrada exata de 13, ela tem uma raiz aproximada. Então, nós podemos dizer o seguinte: a raiz de 13, a raiz exata mais próxima está, que é o 3, porque 3 vezes 3 é 9, então a raiz de 9 é 3. E nós temos a raiz de 16, né, que é a raiz de 4. Raiz de 9, que é 3, raiz de 16, que é 4, é a mais próxima, certo? Bom, 7 menos a raiz aproximada de 3 vai dar 4. E 7 menos a raiz aproximada, aí, que no caso seria 4, que vai dar 3. Ou seja, nós temos aqui a alternativa correta, que é a letra B. Os números consecutivos aí é o 3 e o 4. Vamos falar um pouquinho de cálculo de raiz quadrada ou raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Para que vocês tenham uma noção de como trabalhar o cálculo de uma raiz, olha só, o que é a raiz quadrada? Quando a gente fala sobre adição e subtração, nós estamos falando de operações inversas, certo? Tanto que se eu quiser tirar a prova de uma operação de adição, basta eu subtrair, né? Pegar lá uma das parcelas e subtrair da soma do total, do resultado, né? Ele vai dar a primeira parcela, ou vice-versa, eu pego o final menos a segunda parcela, a primeira parcela, e vou ter a segunda. Ou eu posso dizer o seguinte: se eu fizer uma operação de subtração, para que eu tire a prova real dessa operação para ver se ela está correta, eu faço a operação inversa, eu vou adicionar. Bom, multiplicação e divisão também são operações inversas. E a radiciação e a potenciação também são operações inversas. Uma é o inverso da outra, certo? Então, quando eu falo assim, a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 25. Aqui nós temos, ó, o nosso radical, certo? Aqui fora, quando não aparece nenhum número aqui, isso aqui é o nosso índice. Quando não aparece nada é porque aqui nós temos o 2. Isso é uma raiz quadrada, tá? Ó, nós temos aqui o nosso radical, certo? E aqui nós temos o índice. Gente, quando a gente está procurando raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, aí vai aparecer o índice aqui, ó. O 3, que é a raiz cúbica, né? 4 quando é a raiz quarta, 5 quando é a raiz quinta, certo? Mas quando é a raiz quadrada, não precisa aparecer o nosso 2 aqui. Mas o índice, na verdade, ele está falando assim, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo tantas vezes, que vai ser o índice aqui, vai dar esse valor aqui. Aí nós vamos ter, então, a nossa raiz, certo? Então, olha só, nós temos aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 400? Ele está perguntando qual é o número que elevado ao quadrado, se o nosso índice aqui é 2, qual é o número que elevado ao quadrado dá 400? Bom, quando é um número menor, fica mais fácil, porque a gente já vai logo associando isso com a nossa tabuada, né? Ó, 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz de 4 é 2, certo? 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. E quando eu falo a raiz cúbica, certo? Eu preciso saber qual que é o número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar aquela raiz ali, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: para a gente poder determinar a raiz de qualquer número, seja qual for a raiz, nós podemos apresentar aqui, ó, o resultado
fazendo a decomposição, tá? A decomposição em fatores primos. Lembrando, o que são números primos? Números primos são todos aqueles que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Qual é o único número primo par? O 2, certo? Esse é o nosso único número primo par. Mas por que eu tenho que fazer esse tipo de exercício para eu determinar a raiz quadrada? Simples, olha só. Quando eu faço essa fatoração, eu estou dividindo. Do lado de cá, tá? Desta reta vertical, só podem entrar números primos. Eu preciso seguir esta ordem crescente ou decrescente desses números primos? Não, isso não vai mudar em nada. Por que é interessante que isso seja feito? Na hora que a gente for calcular qual é a raiz. Então, nesse caso aqui, para eu saber qual é a raiz quadrada de 400, nós dividimos por 2, 400 dividido por 2, que deu 200, né? Dividido por 2, deu 100. Dividido por 2, deu 50. Dividido por 2, que deu 25. E dividido por 5, deu 5. E aí, dividir por 5 de novo e deu 1. Prestem atenção. Para a gente poder achar a raiz quadrada aqui, olha o que foi feito. Multiplicar de 2 em 2 os números de mesmo valor. Observação 1. Caso fosse raiz cúbica, multiplicar de 3 em 3 e assim por diante. Vou explicar isso para vocês direitinho. Nós fatoramos ali, ó, fizemos a decomposição em fatores primos do número 400. Eu vou fazer parzinhos dos números que se repetem de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque eu estou procurando a raiz quadrada, índice 2, tá? Eu faço grupinhos de 2 em 2. Ó, o 2 apareceu 2 vezes ali. Depois ele apareceu 2 vezes de novo e o 5 apareceu 2 vezes. O que eu fiz então? Eu multipliquei os números que apareceram 2 vezes. Ó, o 2 apareceu 2 vezes, depois ele tornou a aparecer 2 vezes e depois quem apareceu 2 vezes foi o 5. Multiplicando ali 2 vezes 2 vezes 5, nós chegamos no resultado 20. Então a raiz quadrada de 400 vai ser 20. Certo? Mas, e quando nós temos então a raiz cúbica? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aí que nós temos o número 64, né? A raiz cúbica de 64. Na hora que a gente fatorar 64, nós precisamos achar quais são os números, tá? Que vão fazer grupinhos de 3, precisam ser números iguais, que vão fazer grupinhos de 3, né? Para que depois eu multiplique esses números para saber qual é a raiz cúbica de 64. Bom, nós temos o seguinte, raiz cúbica, na hora de fatorar 64, nós vamos ter então, vamos dividir por 2, né? É o nosso primeiro número primo par. Aí nós vamos ter 34, vamos dividir por 2 de novo. Aí nós vamos ter então 16, que nós vamos dividir por 2, certo? Por 8, divide por 2, vai dar 4, vamos dividir por 2. E depois então nós vamos ter 2 por 2 e vai ser 1. Formando grupinhos de 3, nós vamos perceber que nós vamos ter 3 grupos de 4. Por que 3 grupos de 4? Olha só, nós vamos ter lá, né, 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4 que vai dar 16. 16 vezes 4 que vai dar 64. Então a raiz cúbica de 64 vai ser exatamente o 4, porque ele elevado ao cubo é que vai chegar na nossa raiz de 64. Então isso vale para vocês descobrirem qualquer que seja a raiz de qualquer número, fatoração, tá? Vão fazer a decomposição em fatores primos e aí vocês vão chegar então na raiz que vocês estão procurando. Observação 2. Caso algum número primo n estivesse sozinho, ou seja, não fosse possível multiplicar ele com outro número de mesmo valor, adotar ele como raiz de n. Aqui nós temos um exemplo, tá? No caso, raiz quadrada de 10. Dividimos por 2, deu 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Então, nós vamos ter o quê? Ó, raiz de 2 vezes a raiz de 5 é o mesmo que raiz de 10. Então, a raiz de 10
ele não é um quadrado perfeito, ou seja, não há nenhum número que elevado ao quadrado possa dar 10 como resultado. Ok? Belezinha, gente? Então prestem atenção. Potenciação, radiciação, operações inversas, certo? E nós temos então, no caso das expressões numéricas, todo expoente, quando ele é negativo, eu preciso inverter, tá? Essa base, como nós fizemos agora há pouco, e aí então ele vai se tornar um expoente positivo, certo? E o expoente, ele não é para ser multiplicado pela base, mas sim, ele quer nos dizer quantas vezes nós temos que multiplicar a base por ela mesma. Ok? Gente, temos aqui então a explicação a respeito de algumas coisinhas aí que pode ser interessante para vocês na hora de resolução de alguns exercícios, certo? E aí, vou ficando por aqui e deixando um abraço para vocês aí. Não se esqueçam, estejam junto conosco aí no nosso pré-ENEM Digital Gold, porque vocês valem ouro. Beijos e até a próxima.